E aí, senhor? Oi, senhor. Tudo bom, senhor? Bom dia, senhor. Tá falando. Deixa eu conversar. Oi, senhor. Senhor, não dá para te ouvir. Tá bugado. E aí, tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Sim, senhor. Nossa, tem um que já tá do lado de fora da casa, Guilherme. Sim, senhor. Estão me ouvindo? Breno? O que tá do lado de fora é o fundo. Luana, tá me ouvindo? Oi, Sim. Júlio, bom dia, tudo bem? Tá me ouvindo, Ju? Cauane, tá me ouvindo? Eu tô, senhor. O som tá bom? Tá. E aí, como é que vocês estão? Como passaram de férias? Hum? Muito Passaram bem bem, de senhor. férias? E você? Como que foram de férias? Cauane? É. E aí, como é que foi Oi, suas Zé. férias? Eu tava boiando aqui. Eu não tô te ouvindo. Vocês estão ouvindo a Cauane? Tá me ouvindo? Eu tô. Sim, senhor. Eu não tô Senhor, ouvindo ela. tá ouvindo? Tá ouvindo, senhor? E agora? Fala, Tá Cauane, me vamos ver. ouvindo? Não tô te ouvindo, não. Não? Não. Tá tão baixinho. E agora? Oi? Pode falar. Tá me ouvindo? Tô. Pode falar. Eu passei as férias bem, senhor. Ah, foi viajar alguma coisa ou Não não? tava com saudade de acordar cedo. Ai, Cauane. Só de sexta-feira, né, Cá? Oi? Ai, preguiça é doença, viu? Hã? Não é Mas Preguiça é... preguiça. ninguém tá Eu com prefiro, preguiça. eu prefiro acordar depois das 10. Ô, Lucas, a gente só queria Ai, eu não funciono também acordar um de pouquinho manhã, mais não. tarde, né, Lu? Inclusive, agora que tá frio também. Ah, mas isso é Ah, filho, eu normal, não né? gosto. Se eu acordar cedo, gente, eu durmo a tarde toda. Ah, então tá bom, tá? Caraca. Então tá, vamos lá começar, porque senão a gente atrasa e hoje a gente tem muita coisa para fazer, viu? A gente vai até a página 10. Então já deixa um lápis de cor aí do lado, a gente vai estar usando, a gente vai estar fazendo atividades, tá bom? Vocês Eu estão me ouvindo? sempre deixo, senhor. Você Vocês me estão me ouvindo? conhece. Vocês estão me ouvindo bem? Não, o Lucas deixa lápis de cor, o Lucas deixa caneta, o Lucas deixa tesoura. Tesoura não pode faltar. Ah, novidade, né? Oi, É. Maria, tudo bem? Ele fica cortando Eu tô ouvindo o senhor, tá? Você tá me ouvindo? Aham.
Então, tô ouvindo de boa. Ah, que bom. Se cortar alguma coisa, vocês me avisam, tá? Então tá, vamos lá rapidinho. Eu vou deixar para fazer a chamada, né? Lá no meio da aula. Aí a gente verifica certinho, tá bom? Porque senão eu coloco agora, tá? Às vezes pode chegar alguém daqui a pouquinho que não tá conseguindo entrar, tá bom? Então vamos lá rapidinho, tá? Vou compartilhar a tela aí com vocês. Antes de eu compartilhar a tela, deixa eu fazer uma coisa com vocês, tá? Maria, posso te pedir um favor? Pode, sir. Faz uma oração para nós, para a gente começar esse terceiro bimestre, Vixe, tá? Maria, Com sir, eu sou bastante péssima nisso. força. Oi? Eu sou péssima nisso, sir. Quem que pode fazer? Luana, Cauane, quem que pode estar fazendo? Eu posso fazer só. Então vamos lá, Lu, tá? Senhor Quer Jesus, fazer, Guilherme? Então vamos Senhor lá. Jesus, Deus nosso Pai. Deus, estamos aqui na sua presença, Deus, para te pedir que o Senhor abençoe esse terceiro bimestre, Deus. Que o Senhor continue dando sabedoria para a gente, que aquilo que a gente tiver dúvida, a gente venha perguntar e entender, Pai. Que o Senhor abençoe cada um, cada família, Deus. Capacite os professores, Deus, que eles venham dar uma boa aula e venham ensinar a gente, Deus. Te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. O que é cá? A Cauane mexe a Falei boca, parece que amém. ela tá falando comigo, mas aí o microfone tá desligado, né? Não, eu tô falando com o senhor. Eu falo com você, a minha mãe pensa que é com ela. Ah, então tá bom. Vamos lá. Cadê a Estela? Não entrou ainda. Oi, Karen. Bom dia, tudo bem? Ela falou bom dia pra você também. Ah, obrigado. Tá, então vamos lá. Lá no módulo 5 a gente vai falar sobre os aspectos, né, físicos da América. A gente já falou de alguns aspectos como o econômico, né, e tudo mais. Então agora a gente vai estar entrando literalmente nos aspectos físicos. É outra forma de regionalização do espaço, né? Desde o primeiro bimestre a gente está falando muito de regionalização. A gente trabalha muito conceito, né? Então, às vezes, até fica um pouquinho, vamos falar, difícil da gente trabalhar, às vezes, alguma atividade diferenciada falando de conceito, né? Então, é muito texto, é muita informação em relação a isso, tá? Então, vamos lá, rapidinho, tá? A geografia, como sabemos, procura entender nossa sociedade, nosso mundo, a partir do estudo do espaço geográfico, produto das relações entre o homem e dos homens com a natureza, o qual é a materialização das marcas que a sociedade vem deixando ao longo do tempo. Entender esse espaço significa assim entender o processo de desenvolvimento dessa construção, colocando em evidências o trabalho humano e permitindo que cada um de nós possa contribuir de forma consciente nessa elaboração. Vimos também que a cartografia nos ajuda a entender essa espacialidade que vai mudando historicamente, com o desenvolvimento de relações diversas em cada época, com a intervenção das diferentes tecnologias e nos permite refletir sobre as múltiplas ideias e visões do mundo. Além disso, discutimos que essa espacialização nos permite criar uma regionalização, uma construção conceitual muito utilizada para representar as várias ideias sobre o mundo, de relações em que os países são desiguais quanto à economia, a sociedade, a cultura e até quanto à influência que exercem uns sobre os outros no mundo globalizado. Nessas discussões, destacamos que as divisões dos países em blocos ou mais ou menos semelhantes representam apenas uma generalização e que seja qual for o critério adotado, todas elas têm limites, embora possam ser utilizadas como uma abordagem inicial. Deve-se levar em conta que elas não apontam a especificidade e as particularidades nos diversos cantos do mundo. Com essas divisões, perde-se a perspectiva de que as manifestações e organização das diferentes sociedades são múltiplas e que, em cada lugar, apesar da visão global, há adaptações segundo suas características culturais, físicas ou históricas.
Isso vale de um país para outro, assim como para áreas de um mesmo país. A gente dá exemplo, às vezes dentro da própria cidade, bairros muito diferentes, né? É por isso que, ao pensarmos uma regionalização do mundo em blocos de países, cabe a cada momento fazer uma reflexão crítica sobre os conceitos nela expressos e, indo além, observar a partir da própria realidade as possibilidades e a interação dos diversos aspectos que a compõem, para produzir um conhecimento geográfico que abarque um mundo global e que permita, ao mesmo tempo, pensar o mundo real e a sociedade como manifestações do diferente. Dessa forma, iniciaremos o nosso estudo do espaço mundial com o continente americano, para nele descobrir como combinar e refletir sobre a importância das divisões sistemáticas e assim conhecê-lo mais profundamente. Aí a gente vai falar um pouquinho do que? Olha o continente americano, né? Como um todo. Então eu tenho aqui, né, literalmente a parte da América do Norte, América Central, América do Sul. Então a gente tem alguns exemplos aqui para a gente pensar, né, dentro dessas divisões. Falamos de diversas divisões, de diferentes divisões, né? E aí agora nós temos uma atividade para a gente estar fazendo. Você pode ver que não tem o título aqui, né? Por que não tem o título? Porque esse título quem vai estar dando são vocês. Então vamos lá, rapidinho, né? Lá na página, agora literalmente página 5, né? A partir do que você já aprendeu, levando em conta as considerações anteriores sobre as regionalizações, estabeleça uma divisão regional para o continente americano. Utilize seus conhecimentos de cartografia, criando uma legenda e um título para o mapa. Responda agora, observando o mapa que você construiu. Então, o que acontece? O que você vai fazer aqui? Você tem, vou diminuir um pouquinho, que aí tem como eu explicar melhor para vocês. Vocês têm aqui o mapa do continente americano. Vocês vão ter que fazer uma divisão. Em que vocês vão dividir? Como que vocês vão dividir? Vocês vão dividir em que partes? Em quantas partes? Vamos supor que vocês vão dividir em 5. Vocês vão fazer a legenda das 5. Em 2, vocês vão colocar em 2. E aí vocês vão fazer. Essa é uma atividade para a gente começar. Pode ser que a gente não consiga terminar hoje. Até mesmo porque leva um tempinho a mais, né? Então, o que eu preciso que vocês façam nesse momento? Que vocês façam essa divisão, colocando um título e a legenda. Vamos lá. Rapidinho, por exemplo, Luana, se você tivesse que dividir o continente americano, em quantas partes você dividiria e como seria? Lu? Você está falando? Eu não estou te ouvindo. Vocês estão ouvindo a Luana? Tá, Maria? E eu? Você está? Ué? Sor, tá me ouvindo agora? Agora eu estou. Ah, tá. Então, tipo, pode ser por América ou não? Não sei que tipo de América seria. Nós já estamos falando O do am- continente americano. Ah, senhor, não entendi então. Por exemplo, você tem esse mapa do continente americano. Você precisa dividi-lo. Você vai dividir em quantas partes? Mas como assim dividir? É Vamos isso que eu não ver aqui. entendi. Quem poderia estar me ajudando? Vamos pensar um pouquinho. Senhor, Fala, Maria. É a É Maria Lívia. ou é o Lucas? Ah, Lívia. É Lívia. Fala, Lívia. pode dividir em América Central, do Norte e do Sul? Pode. É, senhor, é isso que eu tinha pensado. Ah, tá. Mas é que você não concluiu. Você só falou em América, né? É, daí eu pensei que tava errado. Tá. Fala, Maria. Dá pra dividir por idioma, acho também.
por Por- idioma, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho francês e o inglês, aqui eu tenho o inglês, aqui eu tenho o quê? O espanhol e aqui eu tenho o português, um exemplo, tá? Claro que nós temos aqui o Haiti, nós temos aqui a Guiana, que a gente fala que é a Guiana Francesa porque ela é uma província da França, então uma boa parte aqui também é considerado francês, né? Então são alguns exemplos que a gente tem. Então são critérios e formas que eu posso estar dividindo, tá bom? Entendeu agora, Lu? Aham. Então tá. Eu ia dividir em América mesmo, daí eu achei que estava Isso. errado. O que que eu vou pedir para vocês? Não precisa pintar os países inteirinho, tá? Eu posso estar fazendo apenas um traço, tá? E aí eu posso estar fazendo isso aí. Vou dar 1 minuto para vocês fazerem isso. Vamos lá. Ô, senhor, mas aí Oi. o Canadá pinta um pedacinho, se for fazer por idioma, pinta um pedacinho dos Estados Unidos e um. Estados Unidos não. Então, o Canadá ele Pinta tem um duas línguas como pedacinho de oficial, inglês, né? um Eu de tenho francês e tenho o inglês, né? inglês. Vamos lá, rapidinho, tá passando o tempo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ah. Sim, senhor. Pronto? Ela tá bem? Calma aí, senhor, calma. Senhor, Ô, as senhor, ramas falam não espanhol? tô te ouvindo. Senhor, Senhor, também não tô te ouvindo. nem eu. Depois eu mexo com isso. Aí, foi. Ô, senhor, Oi. deixa eu fazer uma pergunta. A Groenlândia, ela é Da da Dinamarca. América do Norte? Ela faz parte territorialmente da América do Norte, porém ela é uma província da Dinamarca, do Reino Unido. Ah, tá, mas eu posso colocar ela como se fosse da América do Norte? Pode, não tem problema, tá? Tá bom, obrigada. Senhor, Oi. tem a Guiana e a Guiana Francesa. A Guiana também fala francês ou só a Guiana Francesa? Então, a Guiana Francesa porque ela é uma província, tá? Tá. Obrigada. Enquanto vocês vão fazendo, eu vou interromper esse compartilhamento, tá? E eu vou fazer a chamada de vocês, tá bom? Então vamos lá, rapidinho. A Alice está presente? Não, Oi? ela não tá. Tá, quem tiver no coisa e colocar no bate-papo, às vezes lá no chat que está, vocês me avisam, por favor, tá bom? Ana Clara, está? Ana Rebeca. Está?
Tá, Arthur, senhor. Também. Arthur Rudes, Não. Guilherme Manganotti, Tô aqui, senhor. Silvério, Aqui. Igor, Não. Isabela, Eu. Johanan, Não. Júlia, Aqui. Larissa, Não Lívia, tá. Aqui. Luana, Lucas Aqui. Carvalho, Lucas Tô Fernando, aqui, senhor. Aqui, senhor. Maria, Eu, Natália, senhor. Rafael, Ele não tá, senhor. Estela, Oi, senhor. Vitória. Aqui. Tá bom. Pronto. Se tiver alguém que entrar depois, aí vocês me dão um toque para me atualizar, tá? Aí, senhor, você não falou eu. E eu quem? O Breno eu já coloquei, tá? Eu falei Breno e já fui marcando, tá? Pronto? Já fizeram. Então vamos lá responder as questões. Aí nós temos 3 questões para a gente responder com base nesse mapa. Por que você escolheu essa divisão? Será porque você está acostumado, que você já ouviu falar? O que acontece? Qual o critério utilizado para construí-la? Ah, professor, como eu coloquei América do Norte, Central e do Sul, é por questão de localização, né? Então, beleza. Ah, eu coloquei, por exemplo, por idiomas. Então, eu coloco a questão do quê? Do meu, vamos falar, critério que eu utilizei. Como a Maria colocou, por idioma. Aponte as limitações que ela apresenta utilizando um exemplo. Uma divisa de um país para o outro, ou seja, uma fronteira para o outro. Então, aonde começa é onde termina. Começa num país, termina no outro. E aí eu vou colocando, tá bom? Vamos lá agora? Agora nós temos na página 5 ainda mais algumas questões. Divisão geográfica e natural. Vamos lá, depois vocês terminam essas aí. Vamos lá, rapidinho, senão não dá tempo. Observando o mapa que você construiu na seção anterior, é possível perceber alguns indicativos que nos permitem identificar e analisar o posicionamento geográfico da América. Agora responda. Quais as linhas imaginárias que atravessam o continente? Quais são elas? A linha do Equador, o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, né? A partir delas, em que hemisfério se encontra a América? Ela está no norte ou setentrional, no sul ou meridional e no hemisfério ocidental, né? Então é norte, sul e ocidental, que ela está do lado oeste. Que outras deduções você pode apontar utilizando-se dessas linhas, né? Eu tenho a questão das zonas térmicas, aonde determina, por exemplo, a proximidade com a linha do Equador, a proximidade com os polos, né? Tanto o Polo Norte como o Polo Sul, né? Tudo isso dá para falar um pouquinho sobre isso. E de acordo com essa proximidade, a gente muda as diferentes paisagens, né? Porque vai mudando, né? Próximo da linha do Equador, mais raios solares, mais chuva e tudo mais, mas é uma região mais quente, tem um tipo de vegetação. Mais distante, próximo dos polos, outro tipo de vegetação. Então dá para vocês estarem colocando. Pode marcar aí rapidinho. Estão conseguindo fazer? Sim. Sim. Vamos lá, rapidinho. Dou um minutinho e nós vamos para a página 6, tá?
levanta um pouquinho, eu não tô conseguindo ver a página 5. É que eu achei que vocês já tinham terminado. Pode ser aqui? Obrigada. De nada, filho. Pronto? Ju? Então tá, vamos lá então. Página 6, podemos? Estela, Vi? Sim, eu já fiz. Pode ir, senhor? Tá bom, vamos lá para a página 6 então, né? Aí, a primeira coisa que chama nossa atenção é a amplitude latitudinal do continente americano, ou seja, ele se alonga no sentido norte e sul e permite assim uma primeira divisão: América do Norte, América Central e América do Sul. Lembra que a gente viu que ele está lá próximo, ó, do Polo Norte, como também ele está próximo do Polo Sul. Olha lá, então a gente vê a questão do quê? Da extensão latitudinal, ou seja, de norte a sul, né? Então olha lá os países que fazem parte da América do Norte numa divisão política, tá? Nós temos, ó, a Groenlândia, nós temos o Alasca, Canadá, Estados Unidos e México. América Central, divisão política, né? Por que divisão política? Porque a gente está falando de divisão de países, né? Qual faz parte? Então eu tenho aqui a Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. Tenho Cuba, Jamaica, Haiti, República Dominicana, Bahamas, né? Porto Rico, né? E aí são todas essas ilhas que temos aqui. Até, ó, parte das ilhas é chamada de parte insular. Continuação do continente, né? Parte istmica, tá? Então, olha lá, observe que aparecem duas porções diferentes nessa parte da América. O conjunto de ilhas chamado de parte insular e a parte que dá continuidade ao continente chamada de parte istmica, tá? E agora a gente vai analisar a América do Sul, que é uma divisão política. Todos esses países fazem parte da América do Sul. Então nós temos o Brasil e aí depois nós temos o que é chamado de Guianas, que aí você entra Guiana Francesa, Suriname e Guiana. Você tem os países andinos, porque por onde passa a Cordilheira dos Andes, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile. E nós temos os países pratinos, Paraguai, Uruguai e Argentina. Até mesmo por causa da bacia, né, pratina, por isso que ela recebe, por exemplo, esse nome. Região das Guianas se caracteriza por aspectos ligados à Amazônia. Os países andinos sofrem a influência da Cordilheira dos Andes. E os países pratinos estão interligados pela bacia pratina, tá? São exemplos que a gente tem. Quem que poderia estar lendo aqui para nós? Vamos lá? Posso ler, senhor? Pode, Cadu, rapidinho. Tá bom. A localização geográfica nos ajuda a identificar a variação das zonas térmicas e, consequentemente, das paisagens climatobotânicas tão diversificadas no continente americano. Continua? Pode. Ainda com relação à localização geográfica, os elementos do relevo e da hidrografia também nos permitem entender um pouco melhor a diversidade entre os países. Por que conhecer essas condições naturais é importante para entendermos... Peraí, quê? Pode continuar, Calu. Ah, tá. Por que conhecer essas condições naturais é importante para entendermos o continente e a diversidade dos países? Lembre que o espaço geográfico depende de várias formas de interação do homem com a natureza.
de que é nela que ele exerce seu trabalho, com mais ou menos tecnologia, construindo paisagens sociais, terrenos mais ou menos planos, proximidade ou não de rios, climas mais quentes ou mais frios, vegetação mais ou menos abundante, são dados que interferem na forma de ocupação e apropriação do espaço geográfico. Muito bem. Então, o que eles estão dizendo aqui, né? Que a localização geográfica nos ajuda a identificar a variação térmica e, consequentemente, as mudanças das paisagens. Então, se está próxima, por exemplo, de uma cordilheira, de uma região mais alta, se está próxima, por exemplo, do mar, se está próxima, por exemplo, de grandes rios, tudo isso faz com que a paisagem, ou seja, muda, né? Você acaba tendo mudanças de paisagem e você começa a entender o porquê que se tem aquela paisagem em determinado lugar. Se eu pegar alguma região aqui do Brasil, né, nessa área aqui, né, e tem árvores altíssimas e tudo mais, grande vegetação, próximo de rios, né, bacia amazônica. Então a gente também não pode esquecer desse detalhe. São exemplos que a gente tem, né? O tipo de vegetação, né? Ou seja, o tipo de temperatura, próximo do que? Do litoral. Tudo isso são exemplos que a gente também tem, tá bom? Divisão histórico-linguística. Quem pode estar lendo para nós esses dois primeiros parágrafos? Posso ler, senhor? Pode, vamos lá. O continente americano, como sabemos, tem sua própria história profundamente ligada à primeira fase do capitalismo, o mercantilismo, iniciada com as grandes navegações que buscavam novos mercados e produtos. Na Europa, nos séculos XVI e XVII, a descoberta de novas terras pelos portugueses e espanhóis desencadeou uma corrida para garantir as novas riquezas, e vários outros países, como a Holanda, a França e a Inglaterra, tentaram resguardar esse direito, quer fazendo invasões às terras ibéricas, quer fazendo acordos comerciais que desviavam desses países a maior parte de seus proventos vindos de suas colônias. Tá, então nós estamos falando do quê? É um processo de uma divisão histórico-linguístico. Lembra que a Maria falou a questão do idioma lá atrás? Aqui a gente vai estar falando um pouquinho também sobre isso, né? Porque a fase do capitalismo, o mercantilismo, quando começa a surgir o quê? A procura pelo mercado, né? O período das grandes navegações. Eu quero o mercado para comprar, mas eu quero o produto também para vender. E aí começa a procurar novas áreas, né? A descoberta de novas áreas. Por isso que a gente fala, principalmente por quem? Pelos portugueses e espanhóis. E aí se dá, por exemplo, Holanda, França, né? E a Inglaterra, a disputa por novos caminhos. E aí surge, por exemplo, uma divisão histórico-linguístico, desde a época da colonização, tá? Maria, pode continuar para nós. Nas áreas pertencentes aos portugueses e espanhóis, a maioria de clima tropical, com produtos exóticos e muito lucrativos que não existiam na Europa. A colonização ocorreu como exploração. Todas as riquezas obtidas das colônias, matérias-primas agrícolas e minerais, eram monopólio de suas riquezas, de suas metrópoles, e forneciam manufaturados para atender às demandas de suas populações, além de equipamentos e investimentos para a produção. Isso gerou o que chamamos de acumulação primitiva de capital, que se concentrava na metrópole e que permitiu posteriormente o desenvolvimento industrial dos países europeus. Muito bem. Então a gente começa a perceber o quê? Que fala de uma colonização. Quais são esses tipos de colonização? Ele cita aqui um deles, que é o quê? A exploração, que muitos desses colonizadores vieram para cá para fazer o quê? Né? Explorar, ou seja, levar tudo o que tinha na terra embora, para que pudesse o quê? Surgir a acumulação primitiva de capital. Eu levo a matéria-prima, eu levo os produtos agrícolas, eu levo os minerais, e aí eu estou tendo uma acumulação primitiva de capital. Aonde que se concentrava, por exemplo, esse dinheiro? Na metrópole. E aí, automaticamente, nós já estudamos isso lá nas etapas do capitalismo. Lembram disso?
Fase da acumulação primitiva de capital. Nós estudamos isso lá atrás, aonde falava que serviu para o desenvolvimento industrial, aonde pudesse ter o quê? A revolução industrial. Tá? Então são exemplos que a gente tem. Quem continua para mim? Alguém poderia estar lendo? Sor, quer que eu continue? Vamos lá, Julinha. Na Holanda, França e Inglaterra, no primeiro momento, acontecia a reforma protestante, gerando perseguições e migrações para novas terras da América. Esses migrantes dirigiram-se, sobretudo, ao norte do continente, com condições naturais e produtos semelhantes aos da Europa, e naquele lugar criaram colônias que atendiam prioritariamente o seu mercado interno. Sua ligação com a metrópole se fazia através do pagamento de impostos, mas parte da riqueza permanecia ali. É o que chamamos de colonização de povoamento. Olha que interessante, aqui nós falamos de uma colonização chamada de exploração. Aqui nós já falamos de um tipo de colonização de povoamento. Por que povoamento? Porque uma parte da riqueza permanecia naquele local e eles vieram para morar. Eles não vieram para sugar tudo que tinha ali, tá? Quem continua? Se mais ninguém quiser, eu continuo. 3, 2, 1. Na Holanda. Tá bom, é de na Holanda pra frente, né? Tanto nunca. Aqui, ó. Ah, tá. Tanto num caso como no outro, os colonizadores ocuparam territórios de populações nativas, os indígenas, impondo sua vontade de forma violenta, como massacre, escravidão, mas, sobretudo, com a perda de sua identidade cultural, substituída pela do colonizador, a adoção da religião, o novo modo de vida, a mudança de costumes e de alimentação e, claro, a adoção da língua. Assim, mais uma divisão pode ser observada. Os lugares ocupados pelos ingleses, chamado de América Anglo-Saxônica, os lugares ocupados por povos de língua latina, portugueses, espanhóis, franceses, denominado como América Latina. Tá, então o que eles querem dizer? Vamos entender um pouquinho. Vou voltar aqui para mostrar para vocês nesse outro mapa. Que houve dois tipos de colonização, baseado na questão histórico-linguística. Então eu tenho uma colonização, vocês estão vendo o meu cursor? Eu estou tendo uma colonização anglo-saxônica, que é uma colonização de povoamento, aonde aconteceu no Canadá e nos Estados Unidos. Essa parte aqui. O México, América Central e América do Sul é uma colonização de exploração, chamada de colonização da América Latina. Então eu tenho duas divisões, América Anglo-Saxônica e América Latina, certo? Então vamos dar uma olhada lá na frente agora, só para que vocês entendam, tá? Então literalmente, ó, esse mapa aqui, dos Estados Unidos para cima, eu tenho a América Anglo-Saxônica, porque foi colonizada pelos povos do Reino Unido, França e tudo mais. E aí eu tenho o México, América Central e América do Sul, América Latina, certo? Então vamos pensar lá um pouquinho agora. Então nós temos aqui, ó, no mapa a seguir, faça uma divisão entre a América Anglo-Saxônica e a América Latina. Não esqueça de colocar a sua legenda. Então vamos supor, eu vou pintar aqui de verde, de azul. Ah, azul, professor, mas o azul não é o mar, tá? Vou pintar, por exemplo, tá usando uma cor para pintar Estados Unidos, Canadá, Alasca e Groenlândia de uma cor, México, América Central e América do Sul de outra, usando América Latina, certo? Rapidinho aí, vamos lá. Do mesmo jeito que eu falei, não precisa ficar pintando tudo certinho, depois vocês terminam, tá? Mas só para que vocês entendam.
Calma aí, senhor. Não se esqueça de preencher a legenda, tá? A cor que você usou aqui para os Estados Unidos, Canadá, essa parte aqui você coloca aqui. E a cor que você usou aqui, o México e os outros países, aqui, tá? Olha a questão B. A partir dessa regionalização, identifique as línguas oficiais e os tipos de colonização. Então, olha lá, Canadá e Estados Unidos, o predomínio da língua inglesa, né, que foi uma colonização de povoamento. O México, América Central e América do Sul, predomínio da língua espanhola e portuguesa. Que aí foi o que? Uma colonização de exploração, né? Então, o que falta é colocar a colonização de exploração, tá? Pessoal, não se esqueça o seguinte, depois da aula que vem eu vou pedir para vocês me mostrarem um mapa, tá? Não precisa mandar, tirar foto e colocar na agenda Edu, tá? Mas só para que vocês entendam. E aí, por quê? Porque depois eu vou estar usando a questão da presença de vocês, eu vou estar usando os alunos que participam, tudo isso para estar dando aquele pontinho que vocês sabem que vai ter no bimestre, né? Um pontinho para estar ajudando vocês. Estela, tudo bem? Sim, senhor. Saudade de você. Eu também. Fiquei tão feliz de ver alguns que foram lá pegar o material que deu pra gente se ver, né? A Maria não foi, né, Maria? Nem a Estela. Eu não fui não, senhor. Hã? Não Eu fui não- não, senhor. E a Estela, então, né? A Estela, a professora que queria passar na minha frente pra entregar o material, eu falei, nem vem. Ô, senhor, se eu Oi. soubesse que o senhor tivesse lá, eu ia. Ah, podia ter mandado uma mensagem, então, né? É, Vamos lá? Já fizeram? Então vamos agora. Página 9. Estela, você pode ler para nós um pouco? Posso. Então vamos. Divisão econômica. Divisão Internacional do Trabalho, que nos indica o papel de cada país no contexto da economia mundial. Tá, Ou seja, só um minutinho. Esse DIT, vocês lembram que nós já estudamos lá atrás, quando a gente estudou as etapas, né? A evolução lá do capitalismo, que é a divisão internacional do trabalho. Então, aqui nós vamos dividir em 3 partes: desenvolvido, subdesenvolvido emergente e subdesenvolvido não industrializado, né? Então, vamos lá. Estela, desenvolvido, pode ler. concentra capitais, é altamente industrializado, é produtor de tecnologia e investidor de capitais através da implantação de multinacionais pelo mundo. Muito bem. Subdesenvolvido emergente, Estela. Depende de capitais estrangeiros, é produtor de matérias-primas e de produtos industrializados multinacionais, que constitui a maior parte de seu parque industrial, dependente de investimento e tecnologia externos.
Subdesenvolvido não industrializado. Produtor de matéria-prima agrícola e ou minerais. Depende dos mercados externos. Muito bem. Vitória, Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, que mede o nível de qualidade de vida oferecido à população, com base na renda, na saúde e na educação. Vamos lá. Essa medição é feita anualmente pela ONU e apresenta 4 faixas de desempenho: muito alto, alto, médio e baixo. A pontuação é dada no intervalo de 0 a 1, em que os países com melhor qualidade de vida estão mais próximos do 1, enquanto aqueles que apresentam dados insuficientes aparecem mais próximos do 0. Muito bem. 3. Espacialização centro-periferia, que se baseia na influência exercida pelos países sobre os outros, controlando ou não sua economia, modo de vida e até política. Nessa divisão estão presentes. Vamos lá, Lucas Henrique. Países centrais são os países mais influentes, expandindo suas multinacionais para várias partes do mundo. Periferia da área central. São países ricos, porém que sofrem influência de outro país, seja através de parcerias, seja pelos interesses comuns. Subcentros de periferia são países que recebem os investimentos e tecnologia dos países centrais e que passam a ter uma influência regional, difundindo os interesses dos países centrais. Periferia são países que dependem da exploração de seus recursos naturais e que não se industrializaram. Área marginal. Devido a questões locais, como conflitos, guerras civis, baixo nível de qualificação da mão de obra e baixo poder aquisitivo, não desenvolveram atividades de exportação de interesse para o mercado mundial, nem são interessantes para o investimento externo. Muito bem. Tudo isso nós já vimos lá atrás. Aqui é mais uma revisão, porque a gente já estudou essa espacialização, o IDH, né? Tudo isso aí a gente já viu, tá? Página 10. Para fazer esse exercício, utilize a sua coleção de mapas. No mapa em branco da América, reproduza, usando seus conhecimentos cartográficos, uma das divisões econômicas possíveis, segundo os parâmetros econômicos apresentados. Então, você vai escolher um desses, seja esse ou seja esse. Você vai escolher um deles. E aí, você vai estar preenchendo o mapinha que você tem lá em branco. Considerando o que você aprendeu sobre regionalização, qual o motivo da sua escolha e justifique a sua resposta. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o mapa em branco e você vai preencher, usando um desses critérios aqui. Lembra o mapa lá do início de hoje, da aula, que vocês tiveram que fazer e vocês pensaram numa forma, num critério? Lembra que a Maria até falou, professor, vou usar os idiomas? Lembra que você disse isso? Aqui você tem 3. Você vai escolher uma delas para você fazer o mapa. Então, você vai pegar o mapa em branco, lá da América, e você vai reproduzir. Que país que é considerado? Professor, eu vou fazer essa aqui, a terceira. Espacialização centro-periferia. Qual que é o país que é considerado país central? É os Estados Unidos? Periferia da área central, Canadá. Subcentros da periferia, Brasil. Periferia, por exemplo, vamos colocar aqui México. Área marginal, Haiti. São exemplos que eu estou colocando, tá? E aí você vai montar o seu mapa, tá? Depois que você montou, então você tem lá, refletindo sobre as relações econômicas no mundo atual, quais as contribuições críticas que você pode apresentar, justificando. Como que você vai fazer isso? Então você vai falar, né? A questão econômica, a dependência econômica de um país para o outro, a questão da moeda que se enfraquece, a questão da ordem política que acaba mandando. Então você tem aqui alguns exemplos, de acordo com a sua escolha, que você pode estar justificando que um país depende do outro e tudo mais. Isso é atividade para vocês fazerem para sexta-feira que vem, tá bom? E mais a tarefa 17. Peguem lá a tarefa 17 para vocês darem uma olhada. O que é a tarefa 17? Pode falar. A regionalização da América. Isso.
isso. É literalmente o que a gente já fez hoje, né? O que está pedindo lá, né? Na tarefa 17? É para que você responda, né? Que é a divisão geográfica, que é norte, central e sul, que é a divisão histórico-linguística, que é anglo-saxônica e América Latina, e divisão econômica, que é países desenvolvidos, países emergentes, países subdesenvolvidos não industrializados, países de periferia, países centrais, que são essas formas de divisão que eu acabei de falar. E aí depois você tem um mapinha, né? América do Sul, divisão regional. Então você vai colocar o que é uma América Andina, o que é a América Latina e o que é a Guiana, né? Nesse caso a gente pode estar deixando o Brasil sem pintar, tá bom? Que é esse mapa que a gente tem aqui, né? Quando a gente olhar esse mapa, é literalmente esse mapa aqui, né? Que a gente pode estar fazendo. Então, aonde é a Guiana, aonde é os países andinos e aonde é os países platinos. Aí, nesse caso, você pode estar deixando o Brasil sem estar pintando. Tudo bem? Alguma dúvida? Gostariam de perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Tem, Maria? Tem, Ju? Tem, Gui? Tá, então agora, querem fazer a revisão ou não precisa? Não, né? Sim, por mim, sim. Olha só, se você fizer, a gente vai amar. Então vamos lá, rapidinho. Vamos ver se dá tempo. Então vamos lá. Precisa aumentar a tela ou não? Tá bom assim? Tá. Isso. Então vamos lá. Terceiro bimestre, geografia, primeira aula, que é regionalizando o continente, usando essas divisões geográficas e natural. História linguística e a divisão econômica, tá? Então, é da página 3 até a página 10 e mais a tarefa 17. A regionalização histórico-social na América divide o continente em duas regiões. Quais são elas? A América Latina e a América Anglo-Saxônica, né? Lembra lá da histórico-social? Com relação à América Anglo-Saxônica, é correto afirmar que abrange apenas os Estados Unidos e o Canadá. Por quê? Ah, professor, mas a Groenlândia, a gente não cita ela porque ela é uma província da Dinamarca. Então, por exemplo, quais os países que formam a América Anglo-Saxônica? Estados Unidos e Canadá. Ah, professor, mas não tem o Alasca? O Alasca não faz parte dos Estados Unidos? Tá? Então não precisa citar, tá bom? Com relação à colonização dos países que integram a América Anglo-Saxônica, é correto afirmar que a colonização da América Anglo-Saxônica, os colonizadores incentivavam a fixação da população na colônia, disponibilizando parte do lucro adquirido na exploração para o desenvolvimento dela. A gente falou sobre isso lá atrás, né? Quando a gente fala que a colonização de povoamento, você ficava com um pouco de recurso. Os países da América Anglo-Saxônica são considerados grandes potências mundiais. Isso porque possuem os melhores índices sociais e econômicos do mundo. Em relação à sua situação econômica, é possível afirmar que todos os países da América Anglo-Saxônica possuem elevado nível de industrialização e o setor terciário bastante desenvolvido. Que países são esses? Estados Unidos e Canadá. Quais são os países que integram a América do Sul? Então eu tenho todos esses aqui, né? Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela e Guiana Francesa. Esses são os países da América do Sul, tá? Então, se tiver alguma questão lá, né? Quais são os países da América do Sul? Então, vocês têm que ver. Se tiver algum que não é da América do Sul, então a resposta está incorreta. Então, tem que dar uma olhada no que está pedindo o enunciado da questão, tá bom? Alguma dúvida? Deram print na tela? Querem perguntar alguma coisa? Todos vocês responderam a chamada? Sim? Sim. Só o Rafão entrou. Rafão? Sim. Tá.
Então eu vou ver se eu já marco lá rapidinho, tá bom? Pessoal, beijos e até sexta que vem, tá? Que Deus continue abençoando vocês, tá bom? Beijo só. Beijo. Bom final de semana. Tchau. Obrigado, meus amores. Tchau, Estela. Beijo. Que o senhor tenha um bom final de Falou, semana. senhor. Sabadão, hein? Todo mundo tá Obrigado. esquecendo. Oi? Que o senhor tenha um ótimo Dia dos Pais. Tchau, senhor. Obrigado, meus amores. Que Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, Rafa. Já marquei senhor. lá, tá? Tchau, Lívia. Beijão.